Não há presentemente motivos de espécie alguma, de ordem moral ou material, que nos aconselhem a tomar partido por qualquer dos povos em luta. O que nos cumpre é manter estrita neutralidade, neutralidade ativa e vigilante na defesa do Brasil. Ninguém pode dominar a consciência alheia. E em consciência, cada qual pode ter as suas simpatias. Mas a obrigação de todo brasileiro patriota é conduzir-se de modo a preservar o Brasil da guerra. Continuaremos fiéis ao ideal de fortalecer cada vez mais a união dos povos americanos. Essa solidariedade, para ser firme e duradoura, deve basear-se no mútuo respeito das soberanias nacionais e na liberdade de nos organizarmos politicamente segundo as próprias tendências, interesses e necessidades. O nosso panamericanismo nunca teve em vista a defesa de regimes políticos, pois isso seria atentar contra o direito que tem cada povo de dirigir a sua vida interna e governar-se. Olá, professor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu venho aqui fazer minha apresentação sobre o discurso 3, que é o discurso em que o Vargas fala sobre a neutralidade do Brasil na guerra e sobre sua verdadeira posição. Bom, vou explicar começando agora o contexto. Começa assim: no dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia, começando assim um dos maiores cenários de guerra. Uma das guerras mais marcantes do mundo e que deixou cidades, países em situações catastróficas, abalou nações. Com o tamanho dessa guerra, por ela ser uma guerra grande que envolvia vários, foi-se envolvido França, Reino Unido, União Soviética e mais para frente depois os Estados Unidos. Bom, vamos lá. Por outro lado, chamado de eixo, que era liderado pela Alemanha, Itália e Japão. O governo Vargas, ele sofria uma pressão para mostrar sua posição, tanto interna quanto externa. Ele sofria essa pressão para eles falarem qual era a posição deles no que estava ocorrendo ali naquele momento no mundo. Bom, agora eu vou falar um pouco dos objetivos desse discurso que ele deu. Um dos objetivos era que ele queria manter a unidade nacional do Brasil para evitar divisões internas. E com isso, com a neutralidade, ele buscava manter a soberania do Brasil e para que não gerasse conflitos mesmo. Então, assim, ele queria que o Brasil mantesse sua posição, porque naquela época foi um evento caótico, e assim, ele queria que o Brasil mantesse sua posição sobre tudo mesmo, e assim, ganhar tempo também para ver, avaliar qual lado ele iria tomar ali, ou qual lado ele iria defender. Ou seja, eles demoraram para isso, para ter uma avaliação mais completa da guerra, não ali na hora ali já escolher um lado. A posição de neutralidade favoritou o Brasil e facilitou para que ele conseguisse fazer as famosas manutenções econômicas e nas relações também com os países participantes da guerra. E a relação, que agora eu vou explicar um pouco, ela refletia num regime autoritário e nacionalista que se empregava naquela época por Vargas. Ou seja, o Vargas ele buscava modernizar o Brasil e assim, ele possibilitou negociações
com os países dos dois lados, ou seja, ele, com essa neutralidade ele conseguiu com que o Brasil evoluísse e assim desse tudo certo para o governo dele em questões de relações e o nacionalismo, e assim tem tudo a ver com o governo dele por causa que era um regime autoritário. Bom, agora eu vou fazer uma análise sobre esse discurso. A neutralidade de Vargas foi estratégica e calculada, porque em sua fala ele ressaltava a importância de deixar o Brasil de fora da guerra e de conflitos para garantir a paz e a evolução, ou seja, o desenvolvimento interno do país. Ele falava que o Brasil, como uma nação soberana, ele não tinha que ceder ou submeter a pressões externas. Ou seja, o Brasil como nação, uma nação que é uma nação grande, não poderia se submeter às pressões externas que sofria no mundo e estava sofrendo no momento. Ou seja, o Brasil, como uma nação tão gigante que era, não podia escolher um lado porque estão muito pressionados. Não, o Brasil poderia decidir o seu destino já, por ser uma soberania. Bom, agora eu vou falar a conclusão desse discurso. A declaração permitiu ao Brasil manter sua soberania, fortaleceu para que ele se desenvolvesse internamente, se modernizasse, e o Vargas demonstrou a sua posição, demonstrou o seu regime, a sua liderança, porque ele conseguiu controlar o Brasil, controlar o mundo em relação ao Brasil, com apenas ficando neutro na guerra. E assim, ele conseguiu mostrar suas habilidades e conseguiu que o Brasil evoluísse ao mesmo tempo num cenário caótico que é o cenário da guerra. Então assim, o que a gente conseguiu perceber na conclusão é que muitas pessoas cobravam do Brasil uma posição em relação à guerra, mas querendo ou não, essa neutralidade fortaleceu muito o Brasil para ser o que é hoje, para ser essa nação soberana que é hoje, e durante um cenário caótico que assim envolveu muitos países, muitos mesmo. Foi uma guerra literalmente mundial mesmo, tanto de países americanos como os Estados Unidos, que juntou na Europa, que foi alastrando para a Ásia. Então assim, foi realmente uma guerra muito gigante, um evento muito caótico, que teve muitas mortes, suicidades. Então assim, por ele ter mantido essa calma e ter falado, não, o Brasil não vai se submeter, ele mostrou o nacionalismo do Brasil e ele mostrou o controle e as suas habilidades como presidente de um país tão grande e tão soberano que é o Brasil. Obrigado, professor. Até mais tarde. Bom, e sobre o que isso tem a ver com a matéria, a gente vai ressaltar bastante o que foi falado do governo dele, que foi um governo autoritário, um governo que não se submetia a nada, que sempre se impôs bastante, e assim, e que mostrava nacionalismo, aquela paixão apaixonada mesmo, aquele amor pelo Brasil, e que mostrou que o Brasil estava acima de tudo. Foi isso em que a gente consegue relacionar na aula, porque o senhor até próprio falou que ele mantinha isso, essa soberania, esse regime autoritário que ele tinha, e também o nacionalismo, ele buscava manter o nacionalismo, o amor do brasileiro pelo Brasil. E foi isso que ele fez nesse discurso aqui, que mostrou que o Brasil era soberano e que não se submetia a ninguém. Obrigado.